Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo da Rádio Câmara e também da TV Câmara no 102.1. Você que está conosco pode mandar suas perguntas, pode mandar suas recomendações. Eu falei errado aqui. 103.5. Eu misturei a televisão com a rádio. É isso que acontece dia de terça-feira, porque é dia de reunião plenária, a gente está cheio de projeto para poder discutir. A gente vai repercutir hoje com o presidente Caio Valassi, nesse Fala Presidente dessa terça-feira, 12 de setembro. Começamos bem, né, Caio? Na realidade, Raquel, foi uma reunião muito profícua. Deliberamos sobre várias matérias de interesse da comunidade, mas antes de tudo eu quero abraçar aqui o ouvinte da 103.5 e com isso eu também abraço aqui o nosso editor-chefe da rádio, Admilson Marques, a você, Raquel Tavares, e todos os telespectadores da TV Câmara. Fala que é um prazer imenso a gente poder retornar aqui com Fala Presidente para repercutir tudo que foi deliberado hoje na parte da manhã, na reunião plenária da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Então deixa eu me retificar aqui. A TV Câmara é 11.2 e a Rádio Câmara 103.5. Estamos ao vivo em ambos os canais. Aí, se você quiser mandar sua pergunta, a gente também está recebendo aqui para o presidente responder. Mas a gente vai falar de projeto de lei importante do Executivo, que foi aprovado, Caio, no primeiro turno e segundo turno em reunião extraordinária, que é o projeto de lei complementar 08, que altera a lei complementar 192 de março de 2016, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Projeto também que teve discussão, teve manifestação dos vereadores. Na realidade, Raquel, a administração pública, ela tem um viés muito importante, que é o servidor público. Ele é a razão primeira e última de todos os nossos atos. Nós temos um respeito muito grande pelo servidor público e sabemos que quem carrega essa máquina, né, a máquina pública, quem operacionaliza a máquina pública é o nosso servidor. E nós, ao longo do tempo, viemos assim detectando algumas necessidades de adequar a legislação municipal que fala sobre os direitos dos servidores, que é o Estatuto do Servidor Público. E quando a gente vai trabalhando e convivendo com o servidor público, a gente depara com a realidade. Nem sempre as pessoas que estão ali trabalhando conosco, elas podem estar até muito felizes com o trabalho que faz, mas quando a gente olha por trás, o que está por trás, a gente sabe que tem muitas vezes compromissos inarredáveis, sobretudo com os seus parentes que estão doentes. Então o prefeito Duílio de Castro, sensível a essa pauta, sensível a essa situação, mandou para cá, né, um projeto de lei alterando a redação do artigo 111A do Estatuto, acrescentando esse artigo. E aí ele fala, os servidores públicos terão direito à redução de até 50% da carga horária estabelecida, né, para os cargos os quais eles estão ocupando. Essa redução, ela, desde que não acarrete, né, a jornada de trabalho inferior a 20 horas. Então, se ele tem lá a sua carga horária, por exemplo, de 40 horas, né, ele pode ter uma redução de praticamente 50% dessa área. Para quê? Para cuidar do seu ente querido. Seja ele uma pessoa com deficiência, com autismo, enfim, não interessa, pessoas portadores de necessidades especiais, tudo isso vem de encontro com essa alteração da legislação, foi aprovado por unanimidade. O prefeito, eu acho que ele compreende bem, ele que já foi servidor público também, ele sabe dessas necessidades e nós estamos aqui na Câmara atentos. Foi aprovado e nós colocamos em segunda votação. Fizemos uma reunião ordinária, tão logo terminou a reunião ordinária, abrimos uma reunião extraordinária para deliberar sobre essa matéria. Do quanto importante, né? Quer dizer, para rapidamente ela ser transformada em lei e já começar a vigorar no município, né? E aí você pega aí esse pessoal que precisa de tratamento de saúde ou assistência do servidor, né, das necessidades básicas, né, diárias daquele ente querido. Então, eu acho que dessa vez a gente conseguiu, pelo menos, Raquel, minimamente minimizar os impactos desse servidor no tratamento de seus entes queridos. Bom, outro projeto, esse foi um projeto de lei complementar, o 08, um projeto de lei também. Porque é estatuto, né? Lei complementar do servidor público. Sim. Então depende, inclusive, de quórum especial.
Nós Exatamente. dependemos aí de um quórum aí de mínimo 9 votos para aprovação de matérias dessa importância. É o quórum qualificado, né? Por unanimidade. Bom, o 285, Caio, também foi aprovado em segundo turno em reunião extraordinária e ele autoriza a compensação de créditos tributários da Fazenda Pública Municipal com crédito líquido e certo da Modal Empreendimento Imobiliários em virtude da desapropriação de terreno de área declarada de utilidade pública por meio de decreto específico. A gente tem essa modalidade prevista no Código Tributário de poder fazer essa compensação. E é importante que se faça, porque se a pessoa tem dinheiro a receber e tem contas a pagar à prefeitura, né, impostos, é importante que a gente consiga estabelecer critérios que possam efetivamente fazer esse cruzamento e fazer essa compensação tributária. E nesse caso específico aí, corroborou, bateu, deu certo, e assim a prefeitura anda e dinamiza, vai dinamizando também a sua agilidade na cobrança de seus tributos. Nós precisamos de arrecadar, a gente precisa de compensar créditos, e isso aí é muito importante. Todas as vezes que projetos dessa natureza chegar à casa, é importante que a gente delibere favoravelmente, porque facilita a vida do município e do contribuinte. Esse projeto que a gente vai falar, é bom explicar um pouco da importância da Câmara nesse sentido, porque tudo que passa, tudo que o município precisa fazer tem que passar pela Casa Legislativa para análise dos vereadores, né? A análise jurídica passa por comissões e aí ser aprovado, né? Ser votado, colocado em votação. E esse projeto de lei ordinária 312, Caio, foi aprovado em turno único de votação. Ele autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil no orçamento fiscal do município em favor do Fundo Municipal de Assistência Social. É o PL 312, de autoria do chefe do Executivo. Turno único de votação, devido à importância da matéria e o teor da matéria, vai só em uma votação. Os recursos do Fundo de Assistência Social, eles são muito importantes, porque é com esse dinheiro que o município pode fazer face às necessidades mais elementares da assistência social, que é fazer com que chegue, de fato, aqueles que necessitam da assistência. Então, nós estamos aqui fazendo esse aporte, né, de recursos financeiros orçamentários ao fundo, e isso vai possibilitar que, de fato, a Secretaria possa prestar o serviço que a sociedade sempre espera que ela preste aos seus assistidos. Hoje foram votadas matérias importantes, matérias pesadas, né, Caio, que dependem de muita discussão, e tivemos duas PELONs, que é a proposta de emenda à lei orgânica. Primeiro foi a 01, que altera o artigo 31 da lei orgânica no município de Sete Lagoas, e ela tem a ver com regularização fundiária no âmbito do município de Sete Lagoas, regido pela lei complementar 154. Foi uma proposta de emenda à lei orgânica, ou seja, transformar a lei orgânica do município. Nós sabemos que os bens públicos, eles carecem de desafetação, né, e afetação. Afetação, quando a gente quer pegar um bem de uso comum ou de bem de uso especial e dizer, olha, aqui nós vamos construir uma quadra de futebol. Então, nós estamos afetando ele para utilidades do desporto, seja em que área for, no vôlei, no futsal, enfim. Muitas vezes essas áreas também são afetadas para construir UBS, para construir escolas. Então, o que está fazendo? Quando no caso de regularização fundiária, dispensa a desafetação. Porque a regularização fundiária, Raquel, ela tem um papel muito importante, que é reorganizar aquilo que no momento que deveria ter sido organizado não foi observado, que é a lei de desocupação do solo, o Código de Obras, enfim, toda a legislação. A regularização fundiária é um loteamento de trás para frente. É o município correndo atrás do prejuízo, tentando legalizar imóveis que foram construídos ao arrepio da lei, assentamentos que foram se consolidando ao longo do tempo. E eu posso falar para você da importância da regularização fundiária. Eu fui o primeiro vereador no município de Sete Lagoas, no ano de 2001, a apresentar a primeira lei que autorizava a regularização fundiária em Sete Lagoas. Então, nós estamos falando de uma política que eu venho defendendo há mais de 22 anos. Naquela época, era muito difícil trabalhar a questão da regularização fundiária. Mas como a gente percebeu
que o direito ele tem um quadro evolutivo e tão logo a emenda constitucional número 29 foi promulgada pelo Congresso Nacional, a gente percebeu que o direito à moradia passou a ter um conceito diferente na visão do próprio judiciário. O direito à moradia é um direito fundamental, um direito social fundamental. E é por isso que desde 22 anos atrás, eu já lutava para garantir esse direito para as pessoas que moram em assentamentos já consolidados na nossa cidade. Mais do que isso, eu estou brigando agora não só pela titulação do terreno, para passar a escritura para essas pessoas. Nós estamos lutando para fazer que elas tenham acesso à água potável. Bem essencial à dignidade humana. Nós sabemos que já é pacificado nos nossos tribunais o direito e a necessidade do poder público fornecer esse elemento tão precioso na vida de cada um de nós, que é a água. E nós estamos trabalhando, já tem 2 anos e 9 meses, que tramita uma emenda da nossa autoria aqui na Câmara Municipal. E eu espero que, na medida do debate, na medida que essa discussão vai sendo implementada por várias vezes nessa casa, que a gente possa construir um consenso de que o direito à moradia, o direito à água independe, inclusive, da titulação. Ele precede a titulação. E quando os dois vêm juntos, melhor ainda, porque você garante o direito à moradia e garante também o direito fundamental à dignidade humana, que ter água potável. Quem é que vive sem água, né, Raquel? Não tem jeito. Você fica sem luz, né? Mas sem água... a água é essencial. Não tem como. Bom, Caio, hoje foi também formada uma comissão, né? Uma comissão de vereadores, indicada aí pelos líderes de blocos e bancada, né? Que é apenas uma para análise da PELON, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 002 de 2023, que altera o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 40 da Lei Orgânica do município, que passa a vigorar, fixando em 19 o número de vereadores à Câmara Municipal de Sete Lagoas. Essa comissão vai ser formada, então, pelos vereadores Rony, Iveson, Heraldo e Ismael. Vão fazer uma análise. Explica para a gente como é que vai funcionar isso e a importância desse projeto. Toda vez que é apresentada uma emenda à lei orgânica da cidade, a gente precisa de entender o seguinte: precisa ser nomeada uma comissão especial para analisar a conveniência, a oportunidade de se votar aquela matéria e introduzir na nossa lei maior. Porque a lei orgânica do município é como se fosse a Constituição Federal para o restante do país. É a nossa lei maior. Inclusive, eu tive o privilégio de ser um dos relatores de um dos capítulos da lei orgânica em 1990. Eu fui vereador constituinte e tive o prazer de elaborar a lei orgânica do município. E agora, Raquel, depois de muitos anos eu retorno a essa casa, nós estamos vendo aqui uma alteração na lei orgânica, uma alteração que já poderia ter sido feita há mais, eu acredito, de 20 anos, e somente agora os vereadores despertaram para essa possibilidade. Nossa Câmara hoje é formada de 17 vereadores, havia possibilidade, inclusive, de se propor para 21 vereadores. Do ponto de vista constitucional, legal, jurídico, nós não teríamos nenhum tipo de problema dessa natureza, mesmo porque a Constituição define o número de habitantes para fixar o número de vereadores de cada Câmara. Então, isso é muito claro. Nós tivemos agora o censo, né, também recém-publicado pelo IBGE, que nos remete ao número de 227 mil habitantes em Sete Lagoas. Então, do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, não há nenhum problema, uma vez que nós poderíamos até ter um número de 21. Mas quando eu fui analisar junto com os vereadores a questão do impacto financeiro orçamentário na gestão da Câmara Municipal, nós constatamos que o limite ficaria acima do teto permitido pela legislação em vigor, que é de 70% com gasto com pessoal civil. E aí inclui tanto o subsídio de vereador, quanto também a remuneração dos nossos servidores públicos. E, como ordenador de despesa, nós não poderíamos assinar uma declaração, principalmente conscientemente, que nós teríamos essa transgressão às normas que estabelece aí a fixação dos gastos com pessoal, que inclusive é passivo de uma sanção muito severa pela legislação em vigor. Bom,
Dito isso, a proposta é passar para 19 vereadores. A PELOM vai ser analisada, deve ser votada assim ainda nesse mês de setembro, para poder vigorar para a eleição de 2024. A nova Câmara, se for aprovado, vai contar com 19 vereadores, não 17, como é o caso de hoje. Então, a gente compatibilizando não só a legislação federal, que nos permite ter 21, mas analisando também o restante da legislação extravagante, que tem os seus limites também a serem observados. Então, nós estamos compatibilizados. Se for aprovada, ela está absolutamente dentro dos parâmetros que precisam ser adequados, né, e serem analisados e deliberados. Agora, quanto à questão, Raquel, de gastos da Câmara, por exemplo, com a alteração do número, não tem nenhuma. O município, pela própria Constituição também, que é muito clara em relação ao repasse dos recursos para o funcionamento do Legislativo, ela fala que o município tem que passar, no caso específico de Sete Lagoas, 6%. Com 17, com 19 ou com 21, o teto é o mesmo teto. Então, não há que se falar em gastos extraordinários com os recursos da Câmara Municipal. Muito antes, pelo contrário, o fixador é o mesmo, o percentual é o mesmo. O que vai fazer é só ampliar o espectro da representação política, que para a democracia pode-se ter assim ganhos também importantes em termos de ampliação dessa representação política. Em termos de prazo, com essa comissão formada, ela tem quantos dias para dar o parecer a respeito da emenda, né, da proposta da emenda à lei orgânica, para que ela vá para a votação? Os prazos regimentais aqui, normalmente eles fixam aí o prazo de 10 dias para uma análise. Depende, se a comissão for uma comissão que já estiver organizada, com pouco tempo, porque o arcabouço jurídico ele está muito disponível e ele é muito previsível também. Né? Então eu não vejo dificuldades nenhuma. E na verdade essa análise já foi feita também, né? Os vereadores estudaram isso aí para chegar nesse número. Nós já sabemos, né, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro e orçamentário, que tudo isso aí já foi observado. Então a gente deve ter novidades aí nas eleições, né? Vamos ver se o plenário vota, se tem os números também, porque nós precisamos de um quórum qualificado de 2/3, né? E com interstício de votação de um turno para o outro de 10 dias. Primeiro turno e segundo turno. Tá certo. Para a gente fechar aqui o nosso Fala Presidente, nos termos do artigo 101, 919 do Regimento Interno da Câmara, foi determinado, então, a publicação do requerimento 3.081 de 2023 para instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual a gente falou semana passada, né, Caio? Isso aí faz parte do processo. Tudo que chega na Câmara Municipal tem que ser apurado, venha de onde vier, né? Seja qual tipo de denúncia que tiver, nós temos que criar os mecanismos que possibilitam a sua apuração. E parte de algumas denúncias nós mandamos para a Corregedoria do município, porque afeta ao trabalho de servidores. Como nós não temos a Corregedoria no âmbito da Câmara, a gente passou para a Corregedoria do município e isso vai ser tratado lá. Aqui, nessa comissão, a partir de amanhã, os líderes já vão poder fazer a indicação dos membros que vão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é muito importante porque as matérias e os fatos levantados são fatos meramente de análise jurídica legal. Então, não vai ser também uma comissão que vai delongar de muito tempo para apresentar o seu relatório, uma vez que vai passar muito pela questão da hermenêutica, da interpretação das leis que nós usamos e aplicamos aqui no âmbito da Câmara Municipal. Ela caminha muito nesse aspecto da literalidade da lei, da aplicabilidade da lei e da interpretação da lei. Tem vozes que interpretam alguns atos administrativos como atos que estão em desconformidade e cá outros analisam que esses atos estão perfeitamente garantidos e previstos no nosso arcabouço legal.
Então, é simplesmente uma interpretação. Se há ou não uma conduta que ultrapassou os limites da legislação. Então, é uma CPI muito tranquila, uma CPI que eu espero, nós vamos dar todo o suporte, dar todo o apoio para que ela possa transcorrer dentro da normalidade, que se busque as apurações desses fatos, porque nós estamos numa democracia e a democracia permite, inclusive, essa ação e essas propostas tramitarem dentro do legislativo, sem entrar no mérito aqui se é política, se não é política, se tem um viés assim, mais assim, de uma oportunidade de desestabilizar também a gestão. Nós não queremos entrar nesse mérito, nós queremos entrar no mérito se os fatos que estão sendo apresentados estão ou não dentro do arcabouço legal. E isso é que nos importa. Tá certo. Muito obrigada, Caio Valassi. Mais um Fala Presidente. A gente retorna, então, na semana que vem, repercutindo aí os projetos dos parlamentares, do Executivo, que são aprovados ou discutidos aqui em reunião plenária. Muito obrigada, Caio. Nós é que agradecemos. Quero aqui novamente abraçar todos os ouvintes da 103.5 e a você, Raquel, com seus telespectadores aqui da nossa TV Câmara. São os nossos canais de comunicação direto com a nossa população. Espero que todos possam nos acompanhar aí todas as terças-feiras, às 2h30 da tarde, às 14h30, para que a gente se estabeleça esse canal de comunicação e que cada vez mais a nossa população fique bem informada do que se passa dentro do Legislativo. É a transparência, a informação, a publicidade desses atos, eles se dão dentro desse Estado Democrático de Direito e, mais do que isso, nós temos o dever de bem informar a nossa população. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, muito obrigada, presidente. E nós temos informações oficiais pela Rádio Câmara, TV Câmara, o YouTube. Tudo isso você acompanhando, fica por dentro do que acontece no Poder Legislativo. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique conosco na nossa programação. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Até lá.